Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, educação neuroconsciente. Para falar com a gente sobre esse assunto, recebemos Thelma Abraão. Ela é biomédica, escritora, especialista em inteligência emocional e criadora também da educação neuroconsciente e autora dos livros Pais que Evoluem e Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Tudo bem, Thelma? É um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar sobre educação respeitosa, educação neuroconsciente com tantas famílias. Então a gente já abre aí espaço para você já explicar para o nosso ouvinte o que é a educação neuroconsciente e como surgiu também esse programa. Sim. Bom, vamos olhar para o nome, né? Consciente, a consciência de como funciona o cérebro de uma criança. O que acontece? Nós somos uma espécie de mamíferos que o cérebro nasce imaturo e demora muito tempo para amadurecer. Você vê que uma criança, por exemplo, ela só vai andar com 1 ano, né? Ela vai aprender a falar direitinho lá para os 2, 3 anos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma parte que chama córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa, analisa, raciocina, prevê as consequências das nossas atitudes, que ele fica desenvolvendo durante as 2 primeiras décadas de vida. Então, é muito importante que os pais compreendam isso, porque muitos falam, o meu filho de 1 ano de idade quer me atacar. O meu filho está fazendo isso porque ele é terrível, ele está fazendo uma birra porque ele é terrível. E, na verdade, isso é uma falta de entendimento do comportamento e da biologia humana, porque uma criança, ela nasceu sem saber falar, ela nasceu sem saber se comunicar, sem saber andar. A única parte que está pronta dentro do cérebro dela é justamente a parte das emoções, aquela parte de sentir medo, de sentir raiva, de sentir frustração. E é através do choro que ela se comunica. Então, quando a gente começa a entender que a criança está em desenvolvimento cerebral, ela está se aprendendo, ela vai levar anos para desenvolver habilidades emocionais que muitos adultos ainda não têm, né? Quantos adultos já com cérebro maduro ainda não conseguem lidar com a raiva, com as próprias emoções, acabam explodindo, não é? Imagina então uma criança que ainda não tem essas habilidades cognitivas prontas. Então, qual que é a importância da educação neuroconsciente? É levar esse conhecimento para os pais, porque quando eles entendem, puxa vida, na verdade o meu filho, ele não consegue lidar com as próprias emoções sozinho, a gente chama isso de autorregulação. Então ele vai precisar de um adulto calmo para ajudar ele a se acalmar, a gente chama isso de corregulação. Então esse adulto calmo, que já tem um cérebro maduro, vai ajudar essa criança a lidar com a frustração. Tá fazendo sentido aí para você, Fábio? Sim, com certeza. É um desafio, né? O adulto calvo. Muito grande. Por isso que eu falo que, na verdade, a educação neuroconsciente é sobre a gente aprender, primeiramente, a se reeducar. Porque a gente não veio de famílias ou de uma geração onde as pessoas tinham esse conhecimento, né? A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, a nomear as nossas emoções. Então, primeiramente, você tem que aprender a lidar com a sua raiva. O que eu faço com a minha raiva, né? E segundo, olhar para essa criança e entender que eu sou o adulto dessa relação e sou eu que preciso orientá-la, guiá-la e principalmente ser um bom modelo, porque a criança vai seguir muito mais o nosso exemplo do que aquilo que a gente fala. E aí, qual que é o principal ponto aqui? É a gente entender que a violência, que a agressividade, isso tudo fere o ser humano, né? Os limites são importantes, o amor é necessário, porém o limite tem que ser colocado de forma respeitosa. A gente não tem como colocar limites respeitosos se a gente não aprendeu a controlar a nossa vontade de agir no impulso, de forma automática, de forma repetitiva. Quando um pai e uma mãe agem sem pensar, ela acaba depois se arrependendo, ele acaba falando, puxa vida, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. Então, olha a importância da gente desenvolver a inteligência emocional para lidar com aquilo que a gente sente sem ferir o outro, né? Sem ferir os filhos. Sem dúvida, é um baita desafio, viu, Thelma? E é uma alegria recebê-la no programa. A gente teve a oportunidade de bater um papo contigo durante o início da pandemia, né? Lá em abril de 2020.
Nós falamos muito sobre a quarentena com crianças, como explicar para as crianças aquele período difícil. Eu lembro. E você deu várias dicas super importantes e que fez a gente refletir sobre o nosso comportamento. Porque quando você fala sobre essa questão, né, da gente se conhecer, como a gente lida também com os nossos sentimentos, com a raiva, o nervoso por conta de uma birra, de um filho, como que a gente reage a tudo aquilo, né? Realmente é desafiador, pensando na criação que a gente teve, tudo isso que você comentou, da gente não ter tido esse tipo de informação. Agora se fala muito sobre inteligência emocional, né? É verdade. É um assunto que tá mais evidente, mas no passado não se falava tanto disso. Então eu queria até que você compartilhasse aqui com a gente como que foi a sua experiência para construir esse programa, quanto tempo levou. Eu sei que você também tem filhos, eu acho que quando a gente passa pela experiência, fica até mais palpável, né? Para a gente colocar em prática todos esses conceitos. Como foi essa construção desse método que você tem divulgado? Você sabe, Michele, que eu nem chamo de método, eu acho que é muito mais uma filosofia de vida, um estilo de vida, que é você conseguir compreender a sua própria essência, né, que é a biologia humana. Eu falo que tudo pode mudar, né, você pode, sei lá, você nasceu na Itália, outro nasceu no Japão, outro nasceu na Alemanha, cada um fala um idioma diferente, cada um tem uma cultura diferente, mas tem uma coisa que não muda, que é a nossa biologia. Todos nós, né, nascemos com um cérebro imaturo, por exemplo. Então, a neurociência do comportamento infantil, ela é válida para qualquer ser humano. Mas, bom, tudo isso nasceu da minha própria dor como mãe. Eu fui uma mãe que eu não sabia como agir com os meus filhos, né? Eu ouvia, por exemplo, não, tem que bater, tem que castigar, tem que não sei o quê. Aí o outro falava, não pode gritar, não. Então, assim, eu vivia perdida, sabe? Eu tinha 2 crianças pequenas e nada do que me ensinavam dava certo. E eu falava, meu Deus, ninguém sabe o que eu faço quando os meus filhos se jogam, por exemplo, no chão, no meio de um shopping ou num restaurante. E aquilo começou a me deixar muito solitária na maternidade, sabe? Porque quando eu reclamava, né, tipo, daquela dificuldade, o povo falava, mas nossa, seus filhos são lindos, eles são saudáveis. Eu falei, gente, é muito solitária essa dor de não saber o que fazer. E aí eu decidi aprender o que eu não sabia. Eu falei, ou eu aprendo o que eu não sei, gente, sobre o comportamento infantil, ou eu vou fracassar como mãe, porque eu não estava feliz com o tipo de mãe que eu era. Eu não estava feliz com ser uma mãe que gritava, que se descontrolava, e que não era aquela mãe que cuida, não, mas aquela mãe que compreende, que ajuda o filho a se desenvolver de uma forma emocionalmente saudável. Eu queria muito ser essa mãe. Então, eu comecei a estudar nos Estados Unidos, né? Comecei a estudar tudo que ligava ao comportamento infantil. E, por ser biomédica, eu me interessei demais pela neurociência. Eu sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. E aí eu comecei a estudar a neurociência do comportamento infantil. E aquilo foi impressionante, porque sabe quando você junta todas as peças e fala, meu Deus, agora eu entendo por que é tão desafiador educar. A gente está educando uma criança achando que ela é X, na verdade é Y. A gente não entende nada sobre a biologia humana, a gente não entende nada sobre o comportamento infantil. Então, a gente acaba realmente traumatizando os nossos filhos, a gente acaba criando crianças inseguras, agressivas, crianças que não colaboram. E essa mudança precisa começar em nós, né? Com esse entendimento de que a gente que é o adulto, é nós que precisamos primeiramente olhar para a nossa infância e ressignificar tudo aquilo que vivemos, entender que os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham para dar, aquilo que eles podiam dar, mas que a gente pode sim aprender a fazer diferente, que não é porque você apanhou que você vai precisar educar o seu filho apanhando, não é porque você foi maltratado que você vai maltratar o seu filho. E assim, Michele, o que é muito importante? A neurociência hoje, né, nos Estados Unidos, ela já está muito avançada. Há muitos anos que os estudos já acontecem, há muito tempo à frente do Brasil. Então, assim, a segurança física e emocional ela é necessária para a saúde mental e física de um adulto. Quando uma criança vive num ambiente ameaçador, né, onde os pais gritam, batem o tempo todo ameaça, o sistema nervoso dessa criança fica o tempo todo em estado de alerta. E quando isso acontece, aumenta os hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, causando o que a gente chama de estresse tóxico. E uma criança que vive em estresse tóxico, ela desenvolve inúmeros problemas, como ansiedade, dificuldade de aprendizado, dificuldade de foco, inclusive comportamentos desafiadores, né, como agressividade. Por quê? Todo ser humano quer ser visto.
Todo ser humano quer se sentir amado, aceito, conectado, importante. Essa é uma necessidade básica humana. Faz sentido, Michele? Sem dúvida, são muitas áreas aí. Eu acho a neurociência incrível mesmo, e você ter buscado, né, esse tipo de conhecimento para te auxiliar, que muitas vezes eu já passei por situações que a gente acaba falando de uma maneira que a gente não gostaria, a gente acaba perdendo o controle, e o sentimento que dá depois é tão ruim, né? A gente queria que as coisas fossem de uma maneira muito mais equilibrada, mais saudável, e aí vem a frustração também, né? Mas é importante a gente falar, vou falar um pouquinho sobre isso. Tem tempo aqui para falar sobre isso, gente? Tem, pode falar. Tá. Assim, Michele, tem uma coisa que eu sempre falo para os pais que me seguem, né? Que a gente tem mania de querer ser perfeito, né? A gente não quer errar. E isso também vem do tipo de educação que a gente teve. O que acontecia quando a gente errava antigamente? A gente era castigado. Só que errar, gente, faz parte do processo. O ser humano erra para aprender, não é? Quantas vezes você caiu antes de aprender a andar? Quantas vezes você cometeu falhas no processo de se tornar uma grande profissional? Então, imagine na infância. Na infância, os erros fazem parte do processo. E como pais também, porque a gente está aprendendo a exercer esse papel tão desafiador, né? Eu ouso dizer que é o papel mais desafiador da nossa vida. Então a gente tem que aprender a ter compaixão por nós, sabe? Tirar esse chicote das costas de falar, ai meu Deus, eu errei, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Eu acho que o objetivo do conhecimento é fazer com que tudo isso se torne mais leve, é fazer com que a gente desenvolva a empatia, um olhar amoroso, não só para os nossos filhos, mas para nós também, sabe? Então, quando a gente comete eu falo que é sobre a gente aprender a errar menos, não é sobre não errar, é aprender a errar menos. Então não se culpe, né? Porque o que a culpa faz quando você de repente se descontrola? Ela te paralisa e ela tira a oportunidade de você mudar aquele padrão. Então, em vez de se sentir culpado, a gente deve agir. Agir para quê? Agir para aprender aquilo que a gente ainda não sabe. E foi isso que me trouxe até aqui, né? Essa vontade incansável de entender o comportamento infantil. E que resultou agora no meu segundo livro, Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência, onde eu falo sobre a neurociência da relação entre pais e filhos, né? Não só a neurociência do comportamento infantil, mas por que a gente também se sente como a gente sente, por que é tão difícil, né? Por que às vezes dói tanto. Então, quando a gente tem a oportunidade de tomar consciência e entender que dá sim para mudar, dá sim para fazer diferente, é um novo caminho que se abre, né? Um novo caminho de relações mais saudáveis, com mais empatia, com mais compaixão, com mais perdão, né? É verdade. A gente recebe a participação da Marília, lá de Manaus, e ela diz: o caminho é buscar conhecer o desenvolvimento da criança com relação à aprendizagem. Ela diz, o desenvolvimento do cérebro da criança. E ela falou, engraçado, que muitas vezes quando aprendemos, nossos filhos já avançaram para outra fase. Mas então podemos ajudar outras crianças e também os pais e os professores. É o que você falou agora, né? Hoje você ajuda outras pessoas, outras famílias aí, de repente por situações que você passou que você não sabia como lidar. Hoje você sabe, ajuda outras pessoas e o caminho é esse, então, a gente buscar entender o desenvolvimento, as fases de todas as crianças? Sim, na verdade, parar de achar que a criança já nasce pensando como um adulto, né? Que ela está fazendo aquilo de propósito para atacar, para se vingar, porque ela é terrível, porque é aí que mora a base da violência contra a criança, é essa expectativa irreal do comportamento dela, né? Então, esse conhecimento, eu falo que a gente não tem que ser, o pai e a mãe não tem que ser um neurocientista, não é que você vai ter que fazer uma pós-graduação, mas é um conhecimento básico necessário sobre a importância da infância, gente. Sabe por quê? A infância, ela vai durar para sempre, Fábio. Ela passa rápido, mas ela vai durar para sempre dentro de você. Se você conversar, se você tiver um avô vivo, vamos supor que ele tem 80 anos, você vai falar com o seu avô, ele vai lembrar da infância dele. Ele vai falar, olha, o meu pai fazia isso, a minha mãe. Sabe, a gente nunca esquece. Então, a infância é aquele momento onde a gente está construindo a base da nossa vida. A base emocional, a base da saúde física desse futuro adulto, a base da saúde mental desse futuro adulto. Então, é sobre isso, é a gente entender que, não, meu filho não entende nada, ele é pequeno, sabe? Não é assim que funciona. Nós somos uma máquina maravilhosa, perfeita, o cérebro humano é uma coisa incrível, e desde que a gente nasce, a gente está observando e
recebendo todas as influências do ambiente e do relacionamento que a gente vive com os nossos pais, inclusive desde o útero, né? Sem dúvida. Agora, conta pra gente sobre esse livro, esse lançamento. Educar é um ato de amor, mas também é ciência, né? É um livro recente, você comenta que fala sobre essa relação de pais e filhos, destacando a importância na neurociência nesse relacionamento. Então, explica como que surgiu o projeto desse livro, como tem sido. Com muita alegria. Esse livro, na verdade, ele já é um projeto... Já tem um tempo. Desde que eu escrevi o primeiro, eu falei, não, eu vou escrever outro sobre a neurociência, né? E sabe por quê? Eu sentia muita falta na literatura brasileira de encontrar conhecimento desse tipo, dessa profundidade. Tudo que eu estudo é 100% de profissionais dos Estados Unidos, né? Alguns da Inglaterra. E eu falava, gente, por que no Brasil não tem? Eu preciso escrever sobre isso, né? Então... esse livro, na verdade, é um resultado dos meus estudos dos últimos anos, né? Eu acabei traduzindo tudo isso para uma linguagem que fizesse sentido dentro da parentalidade, para que os pais possam compreender de uma forma clara, objetiva e sem a dificuldade que é, né? Uma linguagem da neurociência, às vezes é muito difícil. Falei, como é que eu vou transformar tudo isso em algo simples para as pessoas entenderem? Então, esse livro, ele é fruto desse meu desejo de realmente levar esse conhecimento para o maior número de famílias, né? E como o Fábio tinha lido ali naquele comentário, muitas vezes a gente vai aprender isso quando os nossos filhos já são adultos, né? Tem muitas avós que me seguem e falam, puxa vida, que triste que eu não sabia disso antes, mas agora eu vou usar com os meus netos, obrigada, nossa. Gente, sempre dá tempo, sabe, da gente mudar. Sempre dá tempo da gente melhorar o relacionamento com os nossos filhos. Então, se você está aqui me ouvindo hoje, fala, ai, meu filho já é um adolescente, ai, meu Deus, nossa, eu errei muito. Se acolha, sabe? Puxa, eu dei o que eu tinha para dar, mas eu posso sim ser melhor. Eu posso sim aprender a errar menos e eu vou me esforçar para aprender, né? A me relacionar de uma forma emocionalmente saudável. Então, assim, eu espero que realmente esse livro alcance milhares de famílias e faça diferença na vida delas. Com certeza. E eu queria que você contasse pra gente agora para quem você indica esse livro, né? Para os pais, os avós, para todas as pessoas, até aqueles que não têm filho ainda, já é bom que já vai se preparando também. Para quem você indica? Eu acho assim, sinceramente, a minha opinião é para qualquer adulto que queira se compreender e compreender o ser humano, porque ali a gente está falando de seres humanos, né? Todo mundo já foi criança um dia. Eu tenho um capítulo, por exemplo, dedicado ao trauma. Como é que o trauma de infância impacta a saúde emocional, física e mental do adulto? Então, inclusive, doenças crônicas como depressão e diabetes podem ser desenvolvidas na fase adulta por conta do estresse tóxico vivido na infância. Então, eu acho que esse assunto interessa a todos, né? E principalmente aqueles que escolheram ser pais e educar outro ser humano, né? Thelma, agora eu tenho uma pergunta mais pessoal, que eu queria saber. Tá. Como esse seu trabalho, essa sua dedicação a entender, né, essa área da neurociência para você se relacionar melhor com seus filhos e pensando, né, nesse futuro deles, para que eles crescessem de uma maneira emocionalmente saudável. Hoje, eu não sei quantos anos eles têm. Como que você vê os benefícios, né, de todo esse estudo, essa dedicação que você teve olhando para os seus filhos? É maravilhoso. Eles têm 7 e 8 anos. O que mais me impressiona? Vou dar um exemplo. Eu sempre falo, gente, gritar, se descontrolar é algo humano, mas tem que ser a exceção, né? Não pode ser a regra da nossa vida. Você não pode educar um filho todo dia gritando com ele. Mas vai ter uma vez no mês, na TPM, em algum momento você está muito estressado, você vai dar um grito, mas você vai falar, meu Deus, deixa eu me voltar para o eixo aqui, né? E comigo, quando isso acontece, a primeira vez que eu fiquei muito impressionada, eu estava extremamente estressada e cansada, e era um final de dia, e eu falei, gente, sabe, eu dei um grito lá em casa, para, eu quero ficar só, eu quero ficar quieta. E aí, o meu filho falou assim para mim, mamãe, se você falar comigo assim, eu não vou te ouvir, você tem que falar comigo com educação. Sabe quando você fala, gente, que coisa maravilhosa? Eu falei, é verdade, filho. Por quê? Porque é isso que eu ensino para ele. Quando ele grita comigo, eu falo, filho, quando você estiver calmo, a gente conversa. Eu sei que você está com raiva agora, assim a mamãe não vai te ouvir. Então, o respeito, gente, ela é uma via de mão dupla. Uma criança que é respeitada, ela não vai aceitar ser desrespeitada por ninguém.
Nem pela namorada, nem pelo marido, nem pelo chefe. Então, assim, outra coisa que eu vejo nos meus filhos que eu fico muito feliz é o quanto eles já conseguem compreender as próprias emoções, sabe? Então, mamãe, eu estou triste porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu estou chateada porque aconteceu isso. Sabe, esse entendimento das emoções humanas desde criança, porque quantos de nós entendemos o que sentimos? A grande maioria nem sabe o que sente. Está angustiado, não reconhece da origem da angústia, e aí o que faz? Briga com o marido, briga com os filhos, e na verdade o problema está aqui, dentro da pessoa. Então, desenvolver essa educação emocional desde a infância, gente, é muito valioso, né? Não tem preço. É verdade. Você falando sobre isso, uma coisa que eu não suporto também é o grito, viu, Thelma? Até por conta de situações que eu vivi quando era criança no meu lar, né? Isso me gerou um trauma que eu não suporto. Qualquer pessoa que quiser falar comigo gritando, eu já falo a mesma coisa que você. Sabe por que isso acontece, Fábio? A gente tem dentro do nosso cérebro um sistema que chama sistema límbico. Lá dentro é um sistema, imagina um sistema de segurança. Esse sistema tem um órgão lá que chama amígdala cerebral. Ela é responsável por detectar ameaças no meio. Então, tem gente que fala assim, não, eu não bato no meu filho não, mas eu grito. O grito ativa essa área, assim como bater. Qualquer ameaça que o ser humano receba, pode até ser um olhar feio, sabe? Uma pessoa te olhando feio, a amígdala cerebral já fica ligada. Opa, perigo. Se você viveu em um lar onde tinha muitos gritos, a sua amígdala fica hiperreativa. Qualquer sinal da pessoa se alterar, já altera você também. É como um sistema de segurança, entendeu? Então, não é legal a gente gritar com ninguém, porque a gente deixa outra pessoa em estado de alerta e também com grande tendência de reagir contra nós, né? Então, não é benéfico mesmo. É verdade. Então, conta para o nosso ouvinte aonde que está disponível os seus livros, onde que ele pode encontrar. Bom, os meus livros estão nas principais livrarias do Brasil, você encontra também pela Amazon ou então no meu perfil do Instagram, Thelma.abraão. Lá você acha o primeiro livro, né, que é o Pais que Evoluem, acha o segundo, e tem também o combo, para quem quer comprar e já ler tudo de uma vez, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem. Depois que vocês lerem os livros, voltem lá no meu Instagram para me contar qual foi a transformação que vocês tiveram. E eu aproveito também para convidar você que ainda não segue a Thelma, gente, vale muito a pena. Eu sigo e as dicas dela são incríveis, assim, realmente nos ajuda muito aí, né? E com certeza vou querer ler esses 2 livros também aí para aprender mais. E o tema de hoje, educação neuroconsciente. A entrevista foi com Thelma Abraão, ela é biomédica, escritora, especialista em inteligência emocional e criadora também da educação neuroconsciente e autora dos livros Pais que Evoluem e Educar em um Ato de Amor, mas também é ciência. Foi um prazer falar com você, Thelma. Que pena que o tempo é pouco, né? Que a gente ficaria horas aqui conversando com você. Prazer foi meu, querido. Obrigada. Um ótimo dia. Um abraço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.